César Grafietti, nos balanços dos clubes de futebol do Brasil em 2020, o que foi pífio? Mauro, o pífio foi o aumento descontrolado da dívida. Apesar da pandemia, teve clube que abusou do direito de se endividar, mesmo num ano difícil. E, nesse mesmo contexto, o que não foi patético? Teve clube que conseguiu controlar custos, né? Coisa que não consegue fazer normalmente numa situação de economia e vida tranquila. Na pandemia, conseguiram lá, se esforçaram e cortaram custos. Então, foi positivo. Patrocínio Amistel. Esse é o Dividido no All Sport. Estamos de novo com o César Grafietti, que já nos concedeu uma entrevista, mas voltamos a conversar com ele por uma razão muito simples, né? Recentemente, o estudo detalhado que a equipe do Itaú BBA, liderada pelo César, anualmente nos apresenta, nos presenteia, posso dizer assim, com esse estudo, né, que esmiuça, detalha, né, nas entranhas a situação econômica dos clubes do futebol brasileiro. Ele foi divulgado recentemente, então, claro, temos muita coisa nova para falar e isso interessa demais ao torcedor, cada vez mais ligado nas questões econômicas, porque ele já percebeu, se o clube de futebol não anda na linha, a chance de ter dificuldades é muito grande. E se ele tiver uma boa gestão administrativa e financeira, claro, ele tem possibilidades maiores de formar boas equipes e de conseguir resultados esportivos melhores. Os exemplos não faltam hoje no futebol brasileiro. César, queria começar com o seguinte: o ano de 2021 ele começou de uma maneira fora do padrão, né? Porque entraram receitas referentes ao ano passado, premiações, direito de transmissão, e parte da dívida que aparece nos balanços do ano passado é também derivada disso. Clubes que só receberam em 2021 dinheiro de 2020. Então, acabou aparecendo um endividamento que, na verdade, seria menor ou não existiria, dependendo dessa conta, né? Se a temporada de 2020 não estivesse invadido até o começo de março do atual ano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre clubes que parecem estar numa situação mais preocupante, mas que, na verdade, eventualmente nem estão pela quantidade de grana entrando em 2021, mais referente a 2020, e aí a tendência é dar uma ajustada, eu imagino, nesse caixa. Mauro, de fato, o ano de 2020 ele foi atípico em vários sentidos, né? E esse da questão das receitas entrarem uma parte em 2021 alterou completamente a avaliação dos números. Tanto é que, para o estudo, na nossa análise, nós usamos um conceito de ano calendário que foi trazendo essas receitas que migraram para 2021 para dentro de 2020 para tentar entender melhor o que aconteceu ali ao longo da temporada inteira. Então, há casos claríssimos, como, por exemplo, o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo, que foram mais longe nas competições, de alguma forma. O Flamengo que foi campeão brasileiro, o Palmeiras que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2021, o Grêmio que chegou à final da Copa do Brasil, e mesmo o Santos, né? Acho que são clubes que tiveram um desempenho financeiro, no fim das contas, melhor do que aquele que o balanço fechado de 2020 apresenta. Em alguns casos, o Grêmio praticamente não precisava desse recurso porque fechou o ano muito bem. Palmeiras e Flamengo tiveram com este dinheiro, né, com esse dinheiro da TV, com as premiações, uma redução clara ali no déficit, então, uma informação que a gente acaba usando pouco, mas aumentaram a geração de caixa e certamente reduziram suas dívidas. E aí, se nós incluímos também o Santos, apesar de um ano catastrófico do ponto de vista financeiro, a entrada de recursos ali no começo do ano ajudou muito a diminuir o sofrimento ali da gestão que iniciou a temporada ali no final de 2020. Um dos problemas do ano passado, 2020, foi essa paralisação das competições, né? As receitas também foram suspensas. De imediato, por exemplo, a TV Globo parou de pagar o dinheiro dos estaduais ainda, que nem tinham terminado. Falou, olha, não tem jogo, não vou pagar. Está aqui, o contrato me protege. Só foi pagar depois, né? Mas os custos continuaram existindo, né? A folha de pagamento todo mês, a conta de água, a conta de luz, os tributos, tudo continua vindo normalmente na pandemia. Isso não para. Os clubes souberam lidar com isso? Alguns clubes souberam? Eu imagino que a maioria tenha tido dificuldade, mas qual a sua avaliação com relação a isso, olhando o global? O cenário da pandemia ele trouxe, na verdade, um aumento ali naquela diferença entre os clubes organizados e os desorganizados. Clubes organizados, como o Flamengo, como o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Paranaense, conseguiram, ali, dentro das suas estruturas, reduzir custos, postergar pagamento de salário, conseguir alguma linha de financiamento em condições bastante favoráveis. Então, eles atravessaram essa falta de caixa gerada ali pela postergação das receitas de uma maneira
não vou dizer fácil, mas de uma maneira um pouco mais organizada, né? Então, tiveram menos problemas não tiveram atrasos, não tiveram problemas graves do ponto de vista financeiro. Agora, outros clubes, os clubes que já entraram em 2020 numa situação difícil, eles simplesmente se viram sem grandes ferramentas ali para trabalhar essa dificuldade de fluxo de caixa. O que nós vimos, no fim das contas, foi uma postergação de pagamentos forçada, atrasos que já eram constantes simplesmente se tornaram anuais, né? Aquele mês de 90 dias, na verdade, virou mês de 180 dias. Então, alguns poucos clubes, aí vale um destaque também para os clubes do Nordeste, especialmente Ceará e Fortaleza, mas também, de certa forma, o Bahia, que conseguiram, ao entrar no ano já sem dívidas e mais organizados, conseguiram atravessar ali sem grandes dificuldades o ano de 2020. Bem, César, os clubes continuam precisando negociar jogadores, né? Seja para fechar conta mensal, seja para tentar reduzir dívida. Até o Flamengo recentemente vendeu o Gerson. O Flamengo é visto por todo mundo como o clube que tem mais dinheiro, um dos que tem mais dinheiro, né? O que dá para imaginar que venha por aí na janela de agosto, né? Janela internacional que se abre e, consequentemente, permite negociações de chegadas e partidas? A gente precisa lembrar que o futebol brasileiro acabou, de certa forma, perdendo a janela de começo de ano, né? Que é aquela janela onde tem mais movimentação, porque os clubes acabam usando para formar o elenco que vai ser usado no ano inteiro. Então, essa janela de meio de ano tende a ser uma janela de um pouco de contratações para alguns casos, né, mas especialmente de busca de venda de jogadores para o mercado europeu. O mercado europeu que ficou fechado praticamente na janela de começo de ano para o Brasil, né, porque vivia ali o auge da pandemia, né, um miolo da temporada europeia sem público, com perda de receitas, mas que agora começa a enxergar uma luz no fim do túnel, especialmente o que a gente tem visto na Euro 2020, né, que o público voltando ao estádio, e isso já traz um pouco mais de possibilidades de contratação e investimentos. Então, é muito provável que a gente tenha alguma ação de clubes europeus acessando clubes brasileiros para contratações, surjam oportunidades de contratações de atletas que estão na Europa querendo voltar, mas, ao mesmo tempo, o próprio futebol europeu vai tentar ali manter o dinheiro, de certa forma, dentro da sua estrutura, né, dentro dos seus países. Então, vai ter um esforço grande, porque todos os clubes, praticamente todos os clubes, vão precisar vender atletas, até os mais organizados, como a gente viu com o Flamengo. Então, o Palmeiras vai ter que vender atleta, o Grêmio tem que vender atleta, todo mundo precisa vender. Eu acho que o único time que hoje não precisa vender atleta e que ainda assim vende é o Atlético Paranaense. Todo o resto vai precisar, de alguma forma, ali fazer um caixa vendendo jogador. Vai ter que explorar essa possibilidade. Não será uma possibilidade fácil, mas vão ter que correr atrás ali para tentar fazer algum dinheiro. O ano de 2021, né, ao contrário de 2020, né, provavelmente terá as competições terminando dentro do seu ano fiscal, ou seja, terminando até dezembro, como é o planejado inicialmente. Em que sentido isso pode melhorar a situação dos clubes no seu fluxo de caixa? Quais são os impactos que isso pode gerar depois de um ano atípico, né, com receitas de 2020 caindo só em 2021 nas contas desses clubes? Vamos recapitular um pouquinho em 2020. Acho que nós tivemos dois grandes impactos que a pandemia trouxe, né? O primeiro foi a perda de receita de bilheteria, especialmente de sócio-torcedor, né, que é uma receita muito relacionada à presença do público dentro de campo, dentro do estádio. Então, os clubes perderam ali, em média, 50% dessas receitas. O outro problema que a pandemia gerou foi o que você comentou anteriormente, né? A falta de suspensão dos pagamentos da TV por conta da suspensão dos campeonatos. Então, se a gente pensar ali conservadoramente, né, que não teremos público até o fim do ano, você vai continuar ali faltando a receita da bilheteria, então talvez o impacto seja parecido com o que foi em 2020, mas você não tem o impacto da falta de recursos da TV, né, que foi o que gerou ali um buraco de receitas, especialmente ali entre fim de março e meados de julho, começo de agosto. Então, se os clubes não tiverem esta falta de recursos, que claramente não deve acontecer, isso melhora o fluxo de caixa. Então, a tendência é que você tenha menos atrasos, menos problemas de pagamento de salário, né, e consiga, para aqueles que já conseguiram ajustar a casa, fechar o ano dentro de uma certa, vou chamar de normalidade, mas pelo menos com menos sufoco para fechar o fluxo de caixa. Na pandemia de 2020, quais clubes conseguiram reduzir custos, conforme mandaria o manual aí do bom senso, né, no momento de tamanha dificuldade? Esse acho que foi um ponto bastante positivo, viu, Mauro? A maior parte dos clubes conseguiu reduzir custos. Acho que os destaques, eu vou chamar de destaques negativos, foram o Grêmio, que ficou praticamente igual,
Mas como era um clube que já estava organizado e conseguiu fazer todos os seus planejamentos de receita, especialmente de venda de jogador ali, ainda no começo do ano, então esse equilíbrio de custos acabou não impactando de forma relevante o clube. Mas o Atlético Mineiro, em contrapartida, mesmo com queda de receitas, aumentou bastante os seus custos. Então foram dois clubes que tiveram ali um desempenho fora do comum, e aí eu vou agregar ali o Red Bull Bragantino, que tem um outro perfil de negócios, né? Então o dono, o acionista colocou dinheiro para aumentar os custos, não é um clube que tem problemas de fluxo de caixa. Fora eles, eu acho que alguns destaques que a gente merece levantar do ponto de vista de corte de custos foram o Flamengo, de certa forma o Palmeiras, que já vinha fazendo isso antes, né? E os clubes do Nordeste conseguiram fazer ali manter um desempenho bom, além do Atlético Paranaense. Outros clubes não têm essa folga mais. Se a gente pegar os suspeitos de sempre, né? Cruzeiro, Botafogo, Vasco, eles já trabalham no limite mínimo do que um time do porte deles, né, do ponto de vista de história, deveria ter para ser competitivo. E ainda assim, eles assim, não reduziram um grande volume de custos e mesmo assim tiveram um desempenho esportivo muito fraco. César, vamos falar sobre alguns clubes especificamente, né, para tentar passar para o torcedor o momento de cada um deles. Começando pelo Internacional, né? Internacional, que é um clube que busca uma reestruturação, tem um novo presidente, já vive o problema com o futebol, porque fez todo o planejamento em cima da chegada de um técnico, que era o Miguel Ángel Ramírez, o espanhol Independente del Valle, não deu certo, já demitiu, já contratou um técnico que tem um perfil totalmente diferente, ou seja, no campo o Inter já mudou radicalmente. E ele tem todo um projeto de reestruturação administrativo-financeira que envolve redução de dívida e que envolve também captação de receita por intermédio de jogadores que venham no futuro a ser vendidos, melhorando a sua divisão de base. Qual o retrato do Internacional hoje? O Internacional fechou ano passado muito difícil, com aumento de dívidas, conseguiu reduzir pouco seus custos e teve muito impacto na receita. Especialmente não a receita que não deveria ter impacto, que é a de sócio-torcedor, porque teve eleição, enfim, tem voto ali, e aí mesmo assim o clube perdeu receita. Ele entra 2021 com um desafio imenso, né, uma diretoria nova, e aí toda diretoria nova, ela sempre fala em cortar custos, né, em ser austera e tudo mais, isso dura até março, abril, e depois as coisas mudam todas. Então, o desafio do Inter é conseguir, dentro do universo político bem complexo que existe lá, fazer e implantar as mudanças necessárias, que é cortar custo, negociar jogador, reforçar as categorias de base, que são a fonte primária de receita do clube historicamente, vendendo atleta. Então, o Inter tem um desafio muito grande e um ambiente político difícil de tratar. Acho que terá boas dificuldades pelo começo de ano que nós vimos aqui e conseguir recuperar, pelo menos em 2021, os desafios que surgiram ali em 2020. Fala agora do Atlético Paranaense, né, que é um clube que já se inseriu no grupo dos chamados grandes, né, até à frente, claramente, em relação a alguns tradicionais grandes. Uma das irritações do torcedor do Atlético Paranaense é com o fato de o Atlético montar boas equipes e depois se desfaz desses jogadores sem pensar muito. Vende muito bem, mas desmancha o time, então não tem sequência, né? Pouco a gente percebe, mas o Atlético foi campeão brasileiro em 2001 e só foi ganhar um título além fronteiras, né? Fora do estado, melhor dizendo, do Paraná, em 2018, né? Quando ganhou a Sul-Americana, em 2019 ganhou a Copa do Brasil. Então foi um período aí bem longo, sem ganhar nenhum título além do Campeonato Paranaense, embora o time tenha crescido, o clube se reestruturou, refez o estádio mais de uma vez, se modernizou e hoje é um clube visto como referência por muita gente. O Atlético ele tem condições hoje de deixar de ser um clube que só vende para reter um pouco mais seus jogadores, vai negociar jogadores, mas não da maneira que negocia? Ele já chegou nesse patamar do ponto de vista financeiro? O Atlético faz um bom trabalho nesse sentido, né? Talvez não, certamente é o clube que tem mais caixa no futebol brasileiro. Ele fechou ano passado com mais de 100 milhões de reais no caixa. É o único clube que tinha dinheiro sobrando ali, vamos dizer assim, para iniciar a temporada. A venda de atletas, ela continua sendo importante para a gestão do clube, porque por mais que ele tenha dinheiro em caixa, para ser competitivo com o nível de receitas que ele tem, só vindo de TV, de bilheteria, que agora é pouco, de publicidade, é pouco. Né? Ainda não é um clube que acessou um volume de receitas tão grande que ele consiga sobreviver sem vender atletas. É claro que ele precisa dosar isso para poder conseguir formar, que é uma coisa que ele faz bem, utilizar esses atletas, né? Gastar menos com contratações e aí sim obter resultados em campo. Então, assim, o clube hoje, pelo menos para a temporada 2021 e 2022, vamos dizer assim, ele teria capacidade de manter mais os atletas em casa, né, esperando ali uma evolução e uma obtenção de resultado dentro de campo com esses atletas.
partir de 2023 deveria voltar ali a uma normalidade de vender um volume que não pode ser nunca inferior a uns 50, 60 milhões de reais para manter ali o nível de competitividade do clube. Lembrando que ele tem ali um desafio que por enquanto não aparece, que é a dívida do estádio, né? Tem uma negociação com a Caixa, com a Prefeitura de Curitiba e tudo mais, que deve solucionar a parte, mas daqui a pouco ele começa a ter que pagar efetivamente essa dívida e vai precisar de dinheiro para isso. E o Corinthians, né? O Corinthians ele tenta se reestruturar, tem uma dívida enorme, tem mais o estádio, e o tempo está correndo, né? As despesas continuam, tem um elenco muito caro, embora não seja um dos melhores elencos tecnicamente no país, é um dos mais caros, é um dos clubes que mais desembolsa dinheiro mensalmente com folha de pagamento, encargos, etc. Tem receita para o Corinthians? Qual seria? O Corinthians é um caso estranho, assim, porque ele é um clube que talvez seja o que tem mais dificuldade entre os clubes que ainda não entraram naquele processo de forte deterioração, mas, ao mesmo tempo, é o que tem mais oportunidades de sair da situação que está, né? É um clube que fatura sem as receitas de bilheteria, né, e tudo mais, cerca de 400 milhões de reais por ano, com 900 e pouco de dívida. Então, ele teria capacidade, até pela força da torcida e tudo mais da marca, de conseguir sair da situação que está. Agora, o trabalho é um trabalho de longo prazo, né? Ele não vai resolver esse problema em 2, 3 meses. Então, a gente já viu recentemente a torcida reclamando, brigando lá, discutindo com a diretoria. Não tem outra alternativa que não seja cortar custos. E cortar custos significa reduzir fortemente a quantidade de atletas no elenco, não investir em contratação, investir no lugar certo, que é em tecnologia, para contratar bem, contratar barato, contratar jogadores eficientes. Então, o Corinthians precisa fazer isso, precisa alongar e renegociar suas dívidas, né? Precisa ganhar fôlego para que em 2, 3, 4 anos consiga retomar ali um pouco da saúde financeira que tinha ali perto dos anos 2015, 2016. É que desde então o Corinthians vem numa derrocada muito grande. Então, é fundamental o controle de custos, de investimentos, né, e paciência, porque esse tipo de processo ele não se resolve com gritaria da torcida e nem com passe de mágica. O caso do Corinthians é incrível, né? Eu lembro que a dívida do Corinthians gerava em torno de 111, 112 milhões de reais quando o clube foi campeão da Libertadores e campeão do Mundial da FIFA, que eram os títulos sonhados do Corinthians. E agora ela beira 1 bilhão, né? Mais a dívida do estádio. É incrível, assim. Acho que é o caso mais escandaloso de desconstrução de um clube em tão pouco tempo, né? Uma década ou menos até. É isso, é impressionante. O Corinthians chegou a ser um exemplo, né? Quando ele sai da Série B, quando ele ocupa aquele espaço ali no começo dos anos 2010, ele era visto como um exemplo em várias áreas, né? O que aconteceu foi exatamente a perda de controle, especialmente aqui nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, onde o clube investiu muito, gastou muito dinheiro com contratações, paga salários altos, né? Remodela o elenco ali todo ano. Mas essas mudanças elas são de longo prazo, né? Porque o contrato de um atleta dura 3, 4 anos, então não adianta você emprestar para outro clube pagando salário. E aí as receitas não cresceram. Então, eu acho que o problema do Corinthians ele foi perdendo receitas. O estádio drena muito dinheiro do clube, porque é o dinheiro da bilheteria. Então, ele não soube entender o seu momento. A gestão não soube entender o momento ali perto de 2016, 2017. E aí seguiu repetindo os mesmos erros, e o cenário hoje é um cenário de total descontrole. Então o clube precisa tomar cuidado com isso, sim. Bem, o São Paulo contratou muitos jogadores no começo agora da temporada de 2021, né? Embora tenha uma dívida elevada, tem um novo presidente também, problemas de fluxo de caixa, dívida com um jogador importante, né? Daniel Alves, isso amplamente divulgado. E até agora, assim, dinheiro novo não tem muito sinal, né? Qual o raio-x desse São Paulo que passou por essa mudança de presidente e que tanto investiu no time de futebol? O São Paulo também é uma situação estranha, né? Porque assim, é um clube que está muito limitado na sua capacidade de gerar receita, o clube não consegue explorar a marca, então a receita de patrocínio de São Paulo é pífia perto do potencial que o clube tem, né? Ali 20 milhões, 30 milhões de reais por ano é muito pouco. Depende muito de venda de atleta para fechar suas contas. Entrou e essa nova diretoria colocou como prioridade a conquista do Campeonato Paulista, investiu em atletas, de certa forma, veteranos, caros, e ainda não consegue usá-los, né? Porque a base hoje é quem está entrando em campo. Então, a gente só vai descobrir o real efeito do que essa diretoria planeja ali no final do ano. Por enquanto, não me parece razoável o que está sendo feito, porque assim, você trouxe atletas caros, ainda que você tenha devolvido alguns ou rescindido o contrato, enfim, resolvido alguns problemas
de elenco anterior, mas a prática é que o clube trabalhou para conquistar um campeonato no começo do ano e agora vai ter que correr para tentar resolver os problemas do ponto de vista financeiro. Vai ter que vender atleta de novo, ou seja, vai ter que continuar negociando seus bons ativos jovens, para pagar conta de um elenco um pouco mais rodado. Eu tenho de sérias desconfianças e dúvidas de como ele vai encerrar o ano. Acho que de fora, né, sem ver os números mais recentes, porque o clube não divulga balancetes nem nada, a sensação é de que vai ter algumas dificuldades ao longo de 2021. E o Flamengo, ele vendeu o Gerson, né, por uma quantia significativa, né? Em tese, deu uma equacionada aí nas suas questões pendentes, né, derivadas da pandemia, especialmente com a perda de bilheteria, né, e também de uma projeção absolutamente maluca feita no começo do ano, né, do ano fiscal, digamos assim, projetando uma arrecadação em receita de bilheteria em torno de 100 milhões de reais, quando não há público nos estádios, nem há uma previsão de quando voltará. E quando voltar, deve voltar como acontece na Europa, pouco a pouco. Você não vai ter Maracanã com 60, 70 mil pessoas imediatamente. 10 mil, 15 mil, 20 mil, até que possa restabelecer a normalidade. E talvez isso aconteça no ano que vem. O Flamengo consegue realmente solucionar qualquer instabilidade financeira com a venda do Gerson? E como é que você vê essa questão? Qual o poder de fogo que, em tese, o Flamengo teria, né, para poder ir ao mercado e contratar jogadores com a saída desse importante atleta? O Flamengo, a gente tem que lembrar, assim, a reestruturação do Flamengo ela aconteceu, foi ótima, mas mesmo nos últimos anos o clube dependeu muito da venda de jogadores, de atletas, para fechar ali suas contas, né? Não dá para negar ali o volume grande de atletas vendidos e o dinheiro que entrou. Acho que ele vinha entrando num modelo onde dependia cada vez menos dessas operações, e a pandemia, obviamente, atrapalhou todo esse processo. Para 2021, o que nós vemos com a venda do Gerson, acho que a situação fica equilibrada. As dívidas devem cair até o fim do ano, até porque teve entrada ali de quase 90 milhões de reais no começo do ano de recursos de TV, premiação e tudo mais. Então, eu imagino que o resultado ao final do ano seja melhor do que o que foi do ano passado. Ainda que as projeções e os orçamentos, como você comentou, no Flamengo são sempre exagerados, de certa forma, são sempre muito otimistas. Agora, não vejo muito espaço para o Flamengo fazer grandes contratações, né? O elenco já é um elenco, de certa forma, qualificado, especialmente para o padrão brasileiro. Vai ter que talvez se virar ali com o que tem e esperar uma retomada do cenário geral a partir de 2022, onde devemos ter público pleno ao longo da temporada e tudo mais. Para esta temporada, me parece improvável que o clube consiga fazer grandes contratações, exceto um atleta pontual aqui, outro ali, mas para completar elenco e não alguém para substituir o Gerson, por exemplo. Do Flamengo a gente vai para o Palmeiras, César, que deixa de arrecadar também muito, né? Sem bilheteria, né? Esse é um problema de fato, já que o estádio rende boa receita para o clube, né? E também o sócio-torcedor que cai, obviamente, com a impossibilidade de adquirir ingressos, né? E teve a eliminação da Copa do Brasil também, né? Que o campeão ganha muito dinheiro, mas a cada fase você vai colocando um bom dinheiro em caixa. E eliminado precocemente pelo CRB, o Palmeiras não terá essa receita nesse ano, como teve integralmente na temporada passada, ganhando o título do mata-mata nacional. Qual o retrato desse Palmeiras atual? Consegue contratar? Vai ter que vender? Como se vira o Palmeiras nesse momento? O Palmeiras fechou bem a temporada por conta dos 2 títulos que conquistou ali no começo do ano, né? O recurso são quase 200 milhões de reais entre premiação de Copa do Brasil e Libertadores e participação no Mundial. Para 2021, o cenário não é o mesmo. Continua sem público, perdeu uma possibilidade de fazer dinheiro com a Copa do Brasil, como você comentou, vai precisar vender jogador, sim. Já tinha um pouco disso no orçamento, na ideia da diretoria, e agora com essa eliminação vai precisar vender atleta, sim. Então, o cenário do Palmeiras ele não é ruim, né, até porque ele tem um volume de outras receitas ali, especialmente patrocínios que são importantes, uma receita de TV que também é relevante. Agora, vai precisar vender jogadores mais do que imaginava, né? Ninguém no Palmeiras acho que imaginava cair tão cedo da Copa do Brasil. Não deveria, né? Tecnicamente, talvez devesse ir mais longe. Então, provavelmente o volume de vendas de atletas será maior e talvez uma necessidade de cortes de custo ainda mais significativa do que foi feito no ano passado e já foi bastante boa. Então, o cenário do Palmeiras, eu diria que não chega a ser confortável, mas ele tem alguns desafios, né? Ele tem alguns desafios para encerrar o ano sem ter que levar as dívidas e conseguindo reduzir, que era um pouco da expectativa que a diretoria tinha logo no começo do ano. O Atlético Mineiro, né, continua tendo aportes financeiros feitos por
torcedores, digamos assim, né, que funciona ali como uma espécie de mecenato, sem dúvida alguma. As pessoas colocam dinheiro, especialmente o pessoal lá da família Menin, né, sem público, ou seja, a receita limitada, está construído um estádio. Né. Até queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? O estádio no Brasil ele é visto muito como um grande passo adiante. Eu posso estar enganado, mas eu entendo que o estádio ele é fonte de receita e fonte de despesa também. Você vê, o Corinthians não tem receita com o estádio agora porque ele está fechado, mas ele tem uma despesa que não muda e ela é grande. Até seguro tem que fazer, o seguro não é barato. Então, usa-se muito o exemplo europeu, mas é bem diferente a realidade europeia, né? Dos estádios, alguns deles são mais visitados do que cidades inteiras por turistas, então eles geram muita receita. Nós não temos isso aqui no Brasil porque não temos esse fluxo turístico todo, né, no país, e não há essa cultura de pagar para visitar um estádio, o negócio ainda muito no início. Então, o estádio ele é fonte de receita quando está lotado, mas ele fica fechado, às vezes, 15 dias ele sem jogo. Se você não tem outra atividade, não planeja bem, ele vira uma fonte de despesas também. Mas o Atlético está apostando muito no seu novo estádio, que está sendo construído, vai sair, e, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele continua contratando, tem um time forte, uma folha de pagamento elevada. No ano de 2020, precisou do apoio dessas pessoas para poder pagar atrasados que já estavam na FIFA, que poderia até gerar perda de pontos no campeonato, ou seja, um limite. Né? Como é que você vê essa situação do Atlético? Até porque existe segundo os envolvidos nesse projeto, uma grande, chamamos assim, podemos chamar de engenharia financeira, que tudo vai dar certo. Eu confesso, César, como leigo, eu não consigo entender. Na minha cabeça, isso, se acontecer, eu vou aplaudir de pé, porque será fantástico. Como você consegue, tendo receitas reduzidas pela pandemia, aumentando a sua despesa porque você construiu um estádio, e você não sabe exatamente quando ele vai te retornar receitas, né? E o que depende também de estádio lotado, boa fase do time e tudo mais. E também você, ao mesmo tempo, investe no time. É como se um cara que ganha um salário bom, ele perde parte do salário na pandemia, porque ele tem comissões, ele passa a viver com menos, e ele resolve comprar uma casa na praia, né, além da que ele já tem, e resolve comprar um carro novo, reformar tudo na casa dele, televisão nova, fogão novo, geladeira, cama, móveis, tudo moderno, iluminação. O cara faz um investimento fantástico. É mais ou menos isso, mas a receita diminuiu. Como é que a pessoa consegue? Na nossa vida é impossível isso sem uma situação excepcional. Como é que isso pode funcionar com o Atlético? O Atlético pode ficar dependente dessas pessoas que colocam dinheiro no clube? Como é que você vê essa situação, analisando tecnicamente? Eu acho que é importante porque é um caso que muitos torcedores do Galo até se incomodam quando alguém demonstra ceticismo em relação a isso. Eu sou não tem como eu achar que isso pode dar certo. Por isso eu disse, eu aplaudirei de pé se der certo, porque me parece um negócio muito mirabolante, muito fora do padrão. O caso do Atlético, para mim, é o de uma construção. Né? Então, resolveram aportar recursos para construir uma marca que já era uma marca conhecida, famosa, histórica, enfim, de conquistas, mas resolveram construir algo muito maior. Né? E esse tipo de projeto, esse tipo de investimento, eu já vi tantos na minha vida profissional, mais de quase 30 anos de vida profissional e análise de projetos, é sempre assim, né? Quando você desenha o projeto, você coloca ali na planilha e tudo mais, você tem uma visão sempre otimista, senão você não faria o investimento. Então, o que acaba acontecendo normalmente é que nem sempre acontece da forma como você projetou e planejou. Eu acho que esse é o grande risco do Atlético. Eu também fui questionado nas redes, você fala mal, você não leva em consideração que vai ter atleta para vender, que os investidores falaram que não vão cobrar, que o estádio vai gerar 120 milhões de receita por ano. Tudo bem, é o que você falou. Se der tudo certo, do jeito que eles planejam, é isso. Lá na frente a gente vai dizer, foi tudo certo, aconteceu do jeito que se esperava e parabéns, o Atlético hoje tem um outro nível de competitividade. Agora, conhecendo um pouco da estrutura do futebol, vamos lá, não tem muito segredo. O dinheiro de TV é um dinheiro que é negociado a cada 4, 5 anos. Não dá para triplicar o dinheiro da TV. Dinheiro de publicidade é isso que tem aí, né? Não dá para crescer muito mais, e ainda parte da dívida que tinha com um desses investidores foi renegociada e virou patrocínio a partir do ano que vem, na base de 10 milhões de reais por ano, né? O patrocínio master. Então, assim, ele já travou por 6 anos um patrocínio que um clube que poderia ganhar mais, conquistar mais, poderia ter mais dinheiro, já está travado em 10 milhões de reais. Então, até esse upside aqui, ele perdeu. O estádio, eu não vi projetos, eu não vi um business plan nem nada, mas só usando algumas referências, né, fazendo algumas contas usando público, capacidade e tudo mais,
O Atlético deveria ter que cobrar ali alguma coisa em torno de R$50, R$55 de ticket médio do seu torcedor para ver as partidas e atingir ali os volumes de receita que espera. Hoje, o ticket médio do Atlético até 2019 era R$15. Então, o torcedor vai estar disposto efetivamente e por quanto tempo a pagar mais de 3 vezes o que pagava antes. Aí, a quantidade de shows. O Mineirão faturava 25, 30 milhões de reais por ano, incluindo partidas e aluguel do estádio. Vai disputar junto com a arena do Atlético. Vai conseguir captar todo este valor ou não? Vai captar menos, vai captar metade. Aí tem custo de manutenção, né? Que normalmente ele é sobreavaliado. Um estádio como o Corinthians, por exemplo, custa 25, 30 milhões de reais por ano de manutenção. O estádio do Palmeiras, estádios novos. Então, muitas vezes, a ideia de investimento ela é supervalorizada, porque se você não supervalorizar ou não tiver uma expectativa positiva, você não faz o investimento. Agora, de outro lado, eu acho que o Atlético também tem ali algumas salvaguardas, né? Então, da dívida que tem, uma parte boa está alongada no Profut, uma outra, ele tem metade de um shopping que vale 350, 400 milhões de reais, talvez, isso pode ser usado para abater parte das dívidas, né? A dívida hoje com os investidores está na casa de uns 200, 250 milhões de reais. De certa forma, a gente está falando aqui que o clube teria que lidar ou tratar ali uns 400 milhões de reais. O problema é como tratar esta dívida se as receitas não crescem, né? Porque elas não crescem numa velocidade que todo mundo espera. Então, acho que o Atlético tem ali alguns desafios, tem grandes desafios e tem um plano. Se esse plano vai dar certo, a gente só vai conseguir descobrir, e aí é um problema que a torcida do Atlético tem que entender. Nós, como analistas, nós não podemos comprar tudo que alguém nos entrega, né? Eu não posso pegar assim, a informação que me der e falar, vai acontecer isso. Pode acontecer isso. Se acontecer isso, terá sido um belíssimo plano. É um plano estruturado, com dinheiro correto, com investimento, e transformou o Atlético num clube do mesmo patamar de Flamengo, de Palmeiras hoje. Mas se não der certo, sabe, é difícil entender qual será o próximo passo do Atlético Mineiro. Eu diria que eu estou, do ponto de vista de avaliação, no meio do caminho. Eu acho que é um projeto que tem ali algumas salvaguardas, um projeto mais otimista do que deve ter de resultado final, mas com os suportes que tem, talvez o Atlético não entre no mesmo problema, no mesmo processo que o Cruzeiro entrou, né? Porque fez tudo atrapalhado, sem fundos, sem lastro, sem nada. Então, acho que o Atlético está num caminho certamente muito melhor que o Corinthians, apesar do tamanho da dívida. Muito melhor do que foi o Cruzeiro, do que passa o Vasco, do que passa o Botafogo. Mas tem um risco de não dar certo e aí a situação no meio do caminho fica menos agradável de lidar do que se espera. Até porque parte da solução é venda de atletas. A gente sabe que o mercado cada vez compra menos e cada vez compra atletas mais jovens. Não é o caso do elenco do Atlético hoje. E tem um aspecto que eu acho que é importante nesse contexto, né? Muitos torcedores sempre sonham, né, que apareça um mecenas no clube que coloque dinheiro. Nós podemos citar o exemplo do Fluminense, que viveu isso na relação com o Celso Barros, que era presidente da Unimed. O Fluminense tinha um time que ele não tinha condições de ter, né, mas a Unimed fazia aportes muito pesados, contratando jogadores, e ganhou 2 brasileiros, foi vice da Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, foi campeão carioca e tal, com times fortíssimos naquele período. Quando sai a Unimed, o Fluminense fica absolutamente sem chão. Né? Ele tem que... Antes, no Rio de Janeiro, houve o caso do Emil Pinheiro, banqueiro do Jogo do Bicho, que era dono do time do Botafogo. Um belo dia ele foi embora, o Botafogo ficou sem nada. O Botafogo não tinha nem elenco, foi uma situação totalmente desesperadora. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Atlético, mas toda vez eu entendo que um clube fica nas mãos de uma ou de algumas pessoas, isso é extremamente perigoso, porque é uma diferença, né, num clube europeu que pode ser adquirido por alguém, o cara investe um dinheiro dele e vira dono. Ali você não é o dono, você é o dono, pode até ser o dono extraoficial, porque você tem o dinheiro, você talvez mande. Mas você não é o proprietário do clube, você não pode revender o clube para recuperar o dinheiro investido. O Abramovich pode amanhã desistir do Chelsea, mas quanto vale o Chelsea hoje em relação ao que valia quando ele comprou, né, no começo do século, em 2002, 2003? O Chelsea hoje é um clube, além de 2 vezes campeão europeu, conhecido do mundo inteiro, e não era nem de longe tão conhecido. Então, a camisa do Chelsea, a marca do Chelsea, nossa, cresceu muito. Em contrapartida, né, o César que mora em Milão pode falar sobre isso, o Milan mudou de mãos algumas vezes, e o Milan só agora está tentando voltando para a Champions League, tentando retomar o seu caminho. O Milan é apenas o time italiano mais vezes campeão europeu. É um clube gigantesco. E o Milan tenta aí voltar
ao que era e teve mudança de dono. Então, isso é sempre um caminho bem perigoso, né, César? Assim, me parece ser muito incerto, até pelo formato aqui do Brasil, que são associações que não podem ser adquiridas. Então, você fica nas mãos de uma pessoa. Enquanto a pessoa estiver satisfeita ali, com muito dinheiro colocando, parece tudo bem. Mas se amanhã a pessoa não quiser continuar por uma insatisfação com a política do clube ou coisa parecida, você vira meio que refém, né? Sem dúvida, você trouxe bons exemplos, é porque o torcedor do Atlético nessa hora, olha só o exemplo do que aconteceu com o Palmeiras. O Paulo Nobre colocou dinheiro e resolveu, depois veio ali o patrocínio grande da Crefisa e tudo mais, e é o clube do jeito que é. Tem um estádio, não gastou nada no estádio, como o Atlético não vai gastar. Mas, de certa forma, ele tem razão nesta comparação, mas é porque, no caso do Palmeiras, deu tudo certo. O Paulo Nobre colocou dinheiro, o time se recuperou, veio o estádio, está numa cidade maior, onde o ticket médio do Palmeiras hoje é acima de R$60, fácil, né? Então, usou o exemplo que deu certo, e aí nós temos vários exemplos que não deram certo, né? Se a gente for lembrar ali do Marcelo Teixeira no Santos, lá mais no passado, também colocou muito dinheiro, depois cobrou todo esse dinheiro do clube. Não estou dizendo que o Menin vai fazer isso, que os Guimarães vão fazer isso. Os Guimarães, de certa forma, já reduziram parte da dívida e alongaram. Mas é isso, vão receber, de alguma forma. O problema, talvez, do Atlético não seja nem este investimento hoje, mas sim, à medida que ele mantém uma estrutura de custos elevada, né, com elenco caro, e não consegue alavancar as receitas, não consegue fazer essas receitas crescerem, todo ano precisa aportar alguma coisa para fechar a conta. Chega uma hora que começa a ficar inviável, né? Todo ano assim, aporta 50, 60, 70, 100 milhões para fechar uma conta, porque ano passado o Atlético fechou com 140 milhões de receita da estrutura do futebol, né? Imagina que o estádio não gere tudo que se espera. Imagina que que o sócio-torcedor, enfim, e que a publicidade já está meio travada, não cresça tanto. O contrato de TV, que é um risco para a próxima temporada, né, para a próxima renovação, pode vir menor do que o que os clubes têm hoje. Então, a realidade do futebol é mais difícil, eu sempre uso esse exemplo, né? Quando você faz um investimento numa fábrica, você compra uma máquina, você sabe quantas peças essa máquina vai produzir, você sabe que ela vai produzir com um custo menor, você faz a conta, você sabe o benefício que você vai ter por esse investimento. O investimento no futebol é muito mais incerto, né? Você contrata um elenco, o elenco não dá, às vezes não encaixa, você acaba não conquistando, então aquilo que você previu no orçamento de ganhar 2 competições, você não ganhou nenhuma, chegou perto, mas não ganhou, então a receita não entrou toda, e o torcedor desanima, o torcedor não vai no jogo. Então, a realidade do futebol é muito diferente de fazer um investimento que você consegue mensurar. Acho que, normalmente, todo mundo sempre olha o copo meio cheio. A gente tem que olhar o copo meio cheio, um copo meio vazio e tentar ver aí o que dá para fazer com essa média. E tem um detalhe também, né? Eu não sei se eu estou enganado, mas eu vejo assim, você pode, como diriam os antigos, né? Você pode pescar ou ensinar a pescar. Eu acho que o Paulo Nobre meio que ensinou o Palmeiras a pescar, porque ele pôs o dinheiro, esse dinheiro foi devolvido a ele, claro, ele emprestou com juros que nem pai para filho faz, ou seja, isso também entendo como mecenato, porque pergunta hoje se o Cruzeiro, o Vasco ou o Botafogo não querem que apareça lá alguém com muito dinheiro, que faça assim, olha, eu vou pagar todas as suas dívidas de curto prazo, eu vou te adiantar aqui uma quantia, e você me paga isso aí quando você puder, perder de vista, juros de poupança ou menos, eu quero ajudar o clube. Você dá uma bela oxigenada no clube, você consegue resolver seus problemas imediatos. Com o dinheiro é mais fácil você procurar um credor, né, e falar, olha, eu não tenho 100, mas tenho 65, fecha em 70, 75 ali e zera a dívida. E você, na verdade, vai reduzir a dívida até nisso, você tem poder de negociação. Só que o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco não tem esse cara que bota o dinheiro ali para poder fazer esse tipo de acordo. O Paulo Nobre fez isso. Mas, tanto que no começo o Palmeiras quase foi rebaixado com ele em 2014, o time não era forte. Só em 2015 começam os investimentos, coincide aí também o patrocínio da Crefisa, no início até valores mais próximos da realidade do mercado, depois um mega patrocínio que evidentemente ajuda, mas o clube ao mesmo tempo ganhando muito dinheiro com o sócio-torcedor, com o estádio, como você disse, né, César? Esse é um ponto muito importante que o torcedor tem que entender. O tamanho do mercado. São Paulo é o maior mercado do Brasil, onde está o maior poder aquisitivo, maior renda per capita, e o campo do Palmeiras fica numa das regiões de maior IDH do país, ou seja, uma região de qualidade de vida e poder aquisitivo muito alto. Então, você consegue realmente fazer muitos eventos ali. Não por acaso, né, uma empresa, uma construtora, fez o estádio para o Palmeiras e ela é sócia, digamos assim. E o do Corinthians, que fica numa região mais pobre da cidade, você não consegue viabilizar as mesmas coisas pela distância em relação aos pontos mais valorizados. Enfim, isso é uma coisa meio que óbvia até, né? Isso vale, por exemplo, para o São Paulo com o Morumbi, né, que era o estádio onde você tinha uma quantidade de shows, de eventos, e hoje perdeu muito dessa atratividade justamente porque tem um outro que está bem localizado, enfim,
consegue atrair recursos, consegue atrair interesse. Agora, tem um outro ponto no Atlético que eu acho que é importante, assim, você tocou no ponto do Paulo Nobre. O Paulo Nobre mudou a estrutura de gestão do Palmeiras, né? É inegável o efeito que ele teve, não só aportando recursos, mas mudando a estrutura de gestão. O Palmeiras hoje é um clube muito mais profissional do que era quando ele entrou, fruto, e aí tem que ser dado mérito para ele. Acho que, de certa forma, o Atlético também está tentando fazer isso, né? Contratou algumas consultorias, está ali trabalhando numa corte de custos. Tem uma diretoria de inovação, que é algo, eu acho que é a primeira diretoria de inovação no futebol brasileiro. Enfim, acho que tem alguns movimentos importantes. Mas é isso, a gente tem que entender isso como um grande projeto. Daqui 5 anos, a gente vai olhar e falar: o projeto atingiu os objetivos em 100%, 80%, 90%, 50%, depende. A gente só vai conseguir. E aí é uma dificuldade natural de qualquer projeto. Você só vai conseguir avaliar o seu resultado quando ele estiver maduro. Hoje ele ainda não está. Hoje ele é algo que precisa de aporte de dinheiro para parar em pé. César, e o Santos? Melhorou um pouquinho com o dinheiro do vice lá da Libertadores e tal, mas o problema é grande ainda. O problema do Santos é complicado porque assim, é um clube que não cresce receita, né? Depende muito da venda de atleta. Então, é um clube que fatura ali 170, 180 milhões de reais ali há alguns anos. Não, cresce um pouquinho sócio-torcedor, cresce um pouquinho publicidade, a TV está mais ou menos do mesmo tamanho. Depende muito de venda de jogador. Só que o Santos ele vive uma realidade interna de achar que ele, com esta receita e com os atletas que forma, consegue competir em pé de igualdade com o Flamengo, com o Palmeiras, enfim, com o Corinthians, que fatura, com clubes que faturam o dobro ou mais do que ele. Então, vira e mexe, ele erra o passo, que foi o que aconteceu em 2019 ali com o Sampaoli, e perdurou por 2020. Então, o cenário do Santos é um cenário de total reconstrução. A nova diretoria tem capacidade de fazer isso, mas tem dificuldade, porque assim, é muito difícil você conseguir reformular e pagar as dívidas e reestruturar um clube com o nível de receita que tem. Vai depender muito de formar e vender atleta para conseguir seguir nessa trajetória que é o que se espera. Fluminense, César. O Fluminense ele é um pouco de uma certa ilusão de ótica, né? A gente olha o Fluminense e fala: não está tão mal, mas ele não está tão mal porque dentro do mercado onde ele atua tem Botafogo e Vasco que destoam para baixo, né? E o Flamengo que destoa para cima. Então ele fica ali no meio desses dois blocos e parece que o Fluminense vai. Tá ok ali, reduz um pouquinho do custo, trabalha dentro das possibilidades, mas é um clube que ainda tem muita dívida, é um clube que ainda depende muito de venda de jogador. Então, o Fluminense precisa se encontrar, né? Talvez trabalhar de uma forma a usar ainda mais a base, né? Fez boas contratações esse ano, no sentido de muitas para disputar Libertadores, precisa achar um equilíbrio, porque no ano que não vender jogador, aí vai estourar. Então, o Fluminense é um caso de muita atenção. A gente precisa tomar cuidado, porque o Fluminense tem mais risco de virar Botafogo e Vasco do que de se aproximar do Flamengo. E o Grêmio, né? O Grêmio, de certa forma, até conseguiu, pelo menos quando anunciou seu balanço, anunciou ali um superávit. Qual a realidade do Grêmio nesse momento da pandemia? Fechou bem o ano passado, porque consegue vender bastante jogador, né? Esse ano vai trabalhar aqui com o recurso que entrou da TV no começo do ano, vai conseguir, de certa forma, equilibrar as suas estruturas. A vantagem do Grêmio hoje é que é um time que deve pouco. E como deve pouco, ele tem mais liberdade para trabalhar mais justo nos seus custos. Não é aquele clube que tem que sobrar muito dinheiro para pagar dívidas ali imensas. Foi um dos clubes que mais reduziu dívida nos últimos 3 anos, né? Usava o dinheiro da venda de jogadores não só para aplicar no elenco, mas sim para resolver as suas estruturas. Então, a gestão do Grêmio é exemplar nesse sentido. É claro que o torcedor reclama que precisava contratar mais, precisa ser mais competitivo, mas tem um planejamento, tem uma lógica de gestão e o Grêmio segue este perfil. Eu não imagino o Grêmio fazendo grandes loucuras, ainda que tenha contratado ali alguns jogadores mais caros nessa temporada para tentar mudar um pouco essa sina de não conquistar desde a Libertadores de 17, mas é um clube que sabe até onde pode ir. Então, assim, eu não tenho grandes preocupações com o Grêmio. Mas vai sempre precisar vender um jogador aqui, outro ali, para ajudar a fechar as contas, né? Um pouco da dinâmica do futebol brasileiro. E agora vamos para a parte mais complicada, né? Cruzeiro. Essa é complicado para o clube, né? Para a gente explicar é mais simples, né? Porque a situação lá é caótica, né? Por mais que o clube tenha feito um bom trabalho, eu acho que tem alguns profissionais, especialmente na área financeira ali, trabalhando muito bem, fazendo o possível num cenário de caos.
o Cruzeiro vai ter enormes dificuldades em voltar a ser competitivo. Não dá para... Vai viver outra temporada na base de 80 milhões de receita, sendo que uma parte grande vai ter que servir pagamento de dívida. Então, a dificuldade do Cruzeiro é continuar na Série B. Né? A hora que voltar à Série A, talvez comece a ter algum fôlego. Volta à Série A, a hora que voltar a ter bilheteria, isso é só 2022. Então, assim, e ainda assim vai ter que ter um longo trabalho de reestruturar os passivos, um longo trabalho de paciência da torcida, porque não vai ter dinheiro para pagar dívida e investir em jogador. O Cruzeiro é um caso que talvez a gente leve uns bons 5, 6 anos para, se tudo acontecer direito, para ele conseguir voltar a ter um mínimo de competitividade numa Copa do Brasil, por exemplo. É um caso de um clube que quase acabou do ponto de vista esportivo, e vai levar algum tempo para se recuperar. O Vasco? O Vasco está numa toada muito próxima da do Cruzeiro. Né? Também tem muita dívida. Acho que, como vantagem do Vasco, né? O Vasco também não cresce a receita, o Vasco perdeu a capacidade de alavancar a receita em cima do seu torcedor, apesar de ter uma boa receita de TV, mas a bilheteria não conseguiu evoluir, ano passado certamente nada, aquele grande boom de sócios torcedores não reverteu num crescimento absurdo de receitas. Esses movimentos eles são erráticos, né? Você tem um boom, depois na sequência o torcedor desanima e volta a patamares mais razoáveis. Não consegue explorar muito bem a marca, enfim, e esportivamente não se desenvolve. Então, do ponto de vista prático, ele tem muita dívida de curto prazo. A única vantagem que eu vejo no Vasco hoje, em relação especialmente aos últimos 2 ou 3 anos, ou aos muitos anos anteriores, é que tem uma gestão que tem uma visão clara de para onde quer chegar. Né? Então, assim, tem uma gestão que sabe que tem problemas de finanças, que vai ter que cortar custo, que vai ter que refechar uma série de esportes olímpicos, né? Aqueles gastos todos que o clube tinha, e focar no futebol. Né? Mas é um processo também muito longo. Vai ter times frágeis, vai voltar, e quando voltar para a Série A vai voltar fragilizado. Tem um longo caminho aqui para o Vasco conseguir se recuperar, viu, Mauro? Eu acho difícil que pelo menos nos próximos 4 ou 5 anos, a gente veja o Vasco em níveis de competitividade próximos do razoável. Quando a gente fala do Vasco, lembra do Botafogo, né? Com a diferença, o Botafogo tem uma torcida menor e uma arrecadação, uma receita menor, né? Um poder também de aumentar essa receita menor. E uma dívida maior, né? É uma situação bem delicada. Qual a saída para o Botafogo? Clube empresa, muito se falou. Existe uma saída? Qual a saída do Botafogo? A saída do Botafogo é ainda mais complicada, né? Eu vejo o Botafogo muito próximo do que é o Cruzeiro. Com uma diferença que eu acho que o torcedor do Botafogo, especialmente o torcedor e o próprio dirigente, aposta muito nessa história de SA, de clube-empresa, para escapar de um problema que é estrutural, né? Que é um clube que não tem capacidade de crescer as receitas muito além do que tem hoje. Né? Não vai triplicar as receitas em 2, 3 anos só porque virou uma empresa. O máximo que essa empresa vai conseguir fazer, dado este modelo esse projeto de lei que foi aprovado no Senado, alongar as dívidas, trabalhar com dívidas menores, tentar ganhar tempo para se reestruturar. Mas não vai ser um clube que, apesar diferente do que o torcedor acha, não vai ser um clube que vai ter 500 milhões de receita. Não é possível com o nível de torcida que tem, com o tamanho de torcida que tem e tudo mais, realavancar tanto assim, crescer 3 vezes o volume de torcidas, que é o que a gente ouve nas redes sociais, que a SA vai transformar o clube. Então, a solução do Botafogo é ainda mais dura que a do Vasco, por exemplo, né? Muito parecida com a do Cruzeiro. Se tudo funcionar, se tudo der certo, se tudo acontecer, em 6, 7 anos, o Botafogo volta a ser um clube ali para brigar pela 10ª posição, pela 18ª posição e tudo mais. Mas ainda assim, todos esses clubes, a gente pode colocar Vasco, Cruzeiro, Botafogo nessa conta, e se não se cuidar, o Internacional, por exemplo, o Fluminense, até clubes como o São Paulo, que os clubes menores, né, de menor torcida e menor impacto de mídia, eles estão estruturados, estão começando a ocupar espaços que antes eram desses clubes. Então, a gente já viu o Red Bull Bragantino, a gente está vendo já o Atlético Paranaense, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza. As pessoas desprezam um pouco esses clubes, mas o nível de organização e equilíbrio que eles têm hoje nos permite manter salários em dia, atrair atletas, né, vão começar a formar melhor e vender melhor, vão começar a ocupar espaços que os outros clubes todos desestruturados não serão capazes de fazer.
Então, a vida de um Botafogo, de um Vasco, de um Cruzeiro, de um Coritiba, de clubes que já foram, né, já tiveram uma presença maior, fica cada vez mais difícil porque eles passam a ser competitivos ao nível desses outros clubes, né? Eles não conseguem mais crescer e alavancar receitas, até porque essas receitas estão comprometidas com dívidas gigantescas. Então, eu vejo uma situação muito difícil de todo desse bloco de clubes para voltar a ser competitivo no médio prazo. Inclusive, tem sido cada vez mais comum, né? O Bahia contrata jogador que era do Cruzeiro, do Corinthians, contrata jogador que era do Vasco. O cara prefere jogar no Bahia do que no Vasco. Isso quando o Vasco estava na primeira divisão. Tem o jogador do Botafogo que joga no Fortaleza, e os exemplos vão aumentando. E aproveitando esse gancho que você citou, os clubes do Nordeste, eu queria falar um pouquinho sobre eles, né? São clubes que não têm a mesma receita desses aí mais tradicionais, né? Ficam em regiões com menor poder aquisitivo do torcedor, ou seja, não tem como você colocar um ticket médio igual o do Palmeiras, que você citou, num jogo de um desses clubes, né? É só pegar o PIB do Ceará, o PIB de São Paulo, e você olhar. O do São Paulo é o maior disparado, 1/3, mais ou menos, do PIB brasileiro. É São Paulo, logo próximo disso, né? E você olha lá do Ceará, está lá embaixo do ranking. Então, é óbvio que é uma dificuldade muito grande, o que eu acho que isso aqui, veja bem, é um elogio, é um grande elogio que eu estou fazendo aqui, porque é muito mais difícil você pegar um Ceará, um Fortaleza, o próprio Bahia, né, que já é um clube mais pesado historicamente, e colocar na elite do futebol nacional e conseguir manter uma certa estabilidade ali e tal, enquanto esses mais tradicionais, em centros maiores, economicamente mais desenvolvidos, né, com camisas mais conhecidas, despencam direto. Tem também exemplos que não são positivos, o caso do Sport. O Sport conseguiu sobreviver na Série A no passado, mas o Sport tem problemas de gestão e de finanças que são parecidos com essa velha maneira de administrar o futebol brasileiro. O que nós temos de melhores exemplos do futebol no Norte e Nordeste e os ruins também, né? Eu acho que os 3 primeiros que você citou, né, Bahia, Fortaleza e Ceará, são exemplos bastante bons de engajamento do torcedor, né? Por mais que a renda média seja menor, o ticket médio possível é menor, o torcedor participa muito. Então, isso ajuda a trazer ali e a melhorar o desempenho, melhorar o relacionamento e até agrega algumas receitas. Então, o trabalho que esses 3 clubes fazem é tão bom que mesmo no momento de pandemia, eles pouco aumentaram as suas dívidas. Né? Por quê? Porque eles trabalham de uma forma organizada. O fato deles não terem esportes olímpicos, de não ter clube social ali de relevante, de não ter outros gastos, faz com que eles direcionem todos os recursos para o futebol e de uma forma organizada. Né? Então, acho que isso é muito importante. Assim, eles entenderam como funciona o esporte, como funciona o futebol. Enquanto os clubes mais antigos, ali do Rio, São Paulo, né, ainda trabalham ali com aquela estrutura mais pesada de clube social, de gasto com o esporte olímpico e tudo mais, os clubes do Nordeste entenderam que o foco é o futebol e aplicam com qualidade com o recurso que tem, que nem sempre é tão grande, né? Em geral é bem menor do que o dos adversários. Então, esta relação faz com que os clubes sejam mais fortes do ponto de vista competitivo, né? Eles tentam ali evitar erros comuns aos times mais do sul do país. O que não acontece no esporte, né? O esporte é um clube que já voltou à Série A numa situação difícil, continua complicado do ponto de vista de gestão, então as eleições são complexas, o dirigente ganha, mas não assume, tem muita dívida para tratar, e é um clube que ainda não conseguiu encaixar, né, ou se enxergar no mesmo nível dos demais. É um pouco, às vezes, até de uma certa incapacidade de olhar os bons exemplos. O clube do Nordeste hoje, que não encarar os exemplos de Fortaleza, Ceará e Bahia como exemplos a serem seguidos, certamente é fadado a voltar à Série B, né? A permanência na Série A vai ser mais curta. Então, acho que são clubes que souberam o seu tamanho. E quando o clube de futebol sabe o seu tamanho, ele consegue ser mais eficiente no gasto que ele tem. Ele não tenta se equiparar a clubes que faturam 3, 4 vezes mais do que eles. César Grafietti, qual a dividida que os clubes de futebol não podem perder, ainda convivendo com as dificuldades impostas pela pandemia? Eles têm que manter ali os custos baixos, né? Eles conseguiram reduzir custos no ano passado por conta da pandemia, então é uma obrigação deles segurarem custos abaixo do que vinham fazendo anteriormente. César, para finalizar, você acredita que um desses grandes clubes, são 5 campeões brasileiros da Série A que estão na Série B, Coritiba, Guarani, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, 3 deles campeões mais pesados, né? O Cruzeiro e o Vasco com títulos no plural, o Botafogo tem 1.
como Coritiba e Guarani também. Há o risco de... Vamos pegar esses três que são mais tradicionais, digamos assim, Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Pela condição financeira desses clubes, você acha que o risco de um deles não subiu até mais de um? Ela é real? É real. Assim, eu acho que são clubes que estão com uma dificuldade imensa de manter as suas contas em dia, de ter um elenco competitivo. Então, eu tenho dúvidas que, assim, eu não vou cravar, mas se eu tivesse R$1 para apostar, eu diria que no máximo 2 dos 5 sobem, talvez 3, mas 2 deles certamente não subirão. Acho até que o número de clubes que podem subir deve ser de 2, assim, porque tem muita estrutura hoje na Série B, uma dificuldade grande de competição em relação à chance de subir. Esse foi César Grafietti, que é o nosso grande especialista na parte financeira, nas análises dos balanços dos clubes de futebol. Lembrando que está à disposição, você encontra com facilidade, inclusive já nas minhas redes sociais, já compartilhei o estudo que detalha a situação financeira dos clubes a partir do balanço de 2020, um ano atípico da pandemia, né? E essa entrevista acho que serve para explicar um pouquinho esse contexto, as peculiaridades dessa temporada, né, com receitas de 2020 invadindo 2021, e uma análise aí rápida do César sobre os principais clubes do futebol brasileiro, a situação desses clubes nesse momento ainda bem complicado, e para os clubes de futebol talvez mais ainda, especialmente aqueles que não conseguiram lidar com a sua realidade antes da pandemia e agora, durante ela, evidentemente, menos ainda. César, muito obrigado pela entrevista, obrigado por conversar conosco. Mais uma vez, você acho que enriqueceu bastante aqui a discussão e ajuda e muito o torcedor a compreender a situação do seu clube e dos demais. Leonardo, obrigado. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar contigo sempre, com os seus espectadores, sempre à disposição quando você precisar. Legal. Esse foi César Grafietti. Conversamos sobre as finanças dos clubes brasileiros a partir do balanço de 2020 e falando também do que poderá acontecer com esses clubes daqui para frente num cenário nada estável nas finanças do futebol, como em praticamente todas as áreas da economia. É isso aí. Valeu, saudações. Qual?